Que a paz de Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Estamos de volta, 2024. Eu espero que 2023 tenha sido um bom ano para você. O mesmo Deus de paz, de bênção, que te abençoou durante o ano decorrido, o ano que passou, possa também abençoar muito mais, duplamente, nesse ano de 2024. Com certeza te dando saúde, prosperidade, paz, alegria e muito amor no coração. E também, é claro, vontade de aprender mais da Bíblia Sagrada. Se você tem dúvidas quanto à Bíblia, estuda a Bíblia. Se você tem questões, nos pergunta, porque com certeza a Bíblia responde. Estamos aqui com essa parte da Bíblia, do canal Bíblia Responde, que é a parte de lições bíblicas. Na verdade, vamos estar trazendo novos módulos este ano e este módulo especificamente é para as escolas dominical. Não vamos estar somente aqui com as lições da CPAD, mas também estar trazendo das outras editoras. Todas as revistas que nós tivermos em mãos, nós vamos estar aqui passando quais vão ser as lições que vão estar transcorrendo no próximo domingo. Estamos um pouco atrasados, é claro, porque hoje vamos estar falando sobre já a lição que estará sendo passando, obviamente, nesse próximo domingo, mas vamos estar aqui, estamos começando o ano, vamos estar aqui colocando um pouco a pouco, melhorando, obviamente, estas questões da escola dominical. Também vamos estar trazendo outros módulos de apresentação da Bíblia, falando sobre assuntos muito importantes para o conhecimento e também alguns, obviamente, que traz um pouco de perguntas um pouco mais complexas para alguns, não tão complexas para outros. Vamos estar trazendo aqui vários assuntos variados e outros módulos aqui do nosso canal. E você fica aí já esperto, fica atento. Vamos estar já lançando uma enquete. Esteja participando da nossa enquete. Logo depois da enquete, vamos estar falando um pouco sobre o assunto da enquete. Vai ser bastante interessante. Eu espero que você esteja participando, esteja se inscrevendo, esteja nos acompanhando. Aqui, a primeira lição que nós vamos estar aqui falando um pouquinho, muito rapidamente, é sobre a lição da CPAD. Nesse trimestre, a lição da CPAD está trazendo o corpo de Cristo. Que somos nós. A primeira lição, vamos estar aqui falando sobre a origem da igreja, mas o corpo de Cristo, essa revista desse trimestre, vai estar falando sobre a origem, a natureza e vocação da igreja no mundo. Ou seja, como a igreja se iniciou? A igreja como corpo de Cristo. É isso que nós estamos falando nessa revista da CPAD, e não como a igreja como um organismo social, como uma organização. Como a igreja se iniciou? Qual é a natureza da igreja? Qual é a vocação da igreja? Após sair de um assunto que é sobre missões transculturais, agora estamos trazendo sobre o corpo de Cristo na revista da CPAD. O comentarista dessa revista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, que ele é pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Ele também é escritor e comentarista da CPAD, graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Piauí, mestre em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná, a FABAPAR. Esse é o comentarista desse trimestre. E o que é que a CPAD, quais as lições que a CPAD está trazendo nesse trimestre? A lição 1, origem da igreja. Lição 2, imagens bíblicas da igreja. A lição 3, a natureza da igreja. Lição 4, a igreja e o reino de Deus. Lição 5, a missão da igreja de Cristo. Lição 6, igreja, organismo e organização. Lição 7, o ministério da igreja. Lição 8, a disciplina da igreja. Lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Lição 11, o culto da igreja cristã. Lição 12, o papel da pregação no culto. E lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Essas são as 13 lições que vamos estar trazendo, ou melhor, que a revista CPAD vai estar trazendo nesse primeiro trimestre de 2024. E a primeira lição, que é já nesse domingo, no dia 7 de janeiro de 2024, é a primeira lição, a lição 1 da CPAD do primeiro trimestre, está trazendo a origem da igreja. Como eu disse, como corpo de Cristo, como a igreja se originou. O textuário está em Atos, capítulo 2, versículo 38, que diz: E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui se iniciava a igreja como corpo de Cristo. A verdade prática, a igreja é a família de Deus,
comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Essa é a verdade prática que está inserida, que é o contexto aqui da nossa primeira lição. Importante você aí frisar para você que estudar a revista da CPAD é também ler a leitura diária. E aqui te ajuda trazendo aí para cada dia uma parte das escrituras. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Segunda, Deuteronômio 4:10, o povo de Deus se uniu debaixo do antigo pacto. Terça, Atos 20:28, a igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Quarta, Efésios 1:3-6, a igreja idealizada em Deus. Quinta, Mateus 16:18, a igreja como propriedade exclusiva de Deus. Sexta, Atos 2:42-47, a igreja como uma comunidade de salvos. Sábado, 1 Coríntios 12:13, a igreja selada com o Espírito Santo. Toda essa leitura diária, ela é contextualizada dentro do que vai ser estudado no domingo. Lembrando, não vamos estar aqui mais trazendo o estudo completo da revista ou da lição. Vamos estar aqui trazendo basicamente o que vai cair na lição para que você possa estudar a lição e também ir na sua escola dominical. É muito importante para que você possa apreciar o que o teu professor está te ensinando ali na igreja que você congrega. E a leitura bíblica em classes da revista da CPAD está registrada no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, 2, 37 e 38, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varones irmãos? Ele disse: Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A origem da igreja aqui em Atos capítulo 2. Temos aí então 3 tópicos que está dentro dessa lição. O primeiro tópico, o povo de Deus na Bíblia e na história. Aí mostra os subtópicos. O povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento e o povo de Deus na história cristã. É isso que vai estar aí inserido, que você vai estar aprendendo no tópico 1. No tópico 2, a igreja como criação divina. Quem criou a igreja? Deus. A igreja como um ideal de Deus. É o ideal de Deus. Isso vem propriamente de Deus. A igreja como uma realidade concreta. Então foi realizado, um ideal que foi realizado, e a igreja que se inicia então no Pentecostes. O último tópico traz a igreja como a comunidade dos salvos. Então, como é a igreja como comunidade dos salvos? Primeiro, regenerados pelo sangue de Jesus. Se não for regenerado, não faz parte do corpo de Cristo. Selados pelo Espírito Santo. Deve ser selado pelo Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, faz parte do corpo de Cristo, então ele agora é selado pelo Espírito Santo. E então vem também os 2 tipos de batismo. O batismo de Cristo e o batismo do Espírito Santo, que também vai estar ali sendo ensinado separadamente dentro desse último subtópico, dentro desse último tópico da revista CPAD. Bom estudo, aprecie as lições da CPAD, como todas as demais lições são muitíssimo importantes, muitíssimo interessantes, e você deve estudar, ir para a sua casa, apreciar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E para quem estuda e utiliza as revistas Betel Dominical, temos nesse trimestre trazendo a Bíblia do Culto, Família, um projeto de Deus. Temos então Moldando Lares Estruturados e Saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Lições muito importantes sobre a família e a família segundo a Bíblia cristã. Quais são as lições que estão dentro da revista Betel? A lição 1, projeto estrutural da família. Lição 2, namoro, noivado e casamento. Lição 3, a Bíblia Sagrada como manual da família. Lição 4, vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Lição 5, a importância da família para a sociedade. Lição 6, desafios de ser família nos dias atuais. Lição 7, família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Lição 8, família, uma obra em permanente construção. Lição 9, família, primeiro ministério e maior patrimônio. Lição 10, relacionamento ideal entre os cônjuges. Lição 11, relacionamento ideal entre pais e filhos. Lição 12, verdadeiro sentido de serem 2 em 1. E lição 13, personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Essas são as 13 lições, uma lição por cada domingo do primeiro trimestre da revista Betel, editora, e a revista que é Bíblia do Culto.
E para os usuários da editora Betel, a primeira lição do primeiro trimestre é o projeto estrutural da família. Exatamente como um projeto criado por Deus. O textual está inserido em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma editora que esteja como diante dele. Aqui começa o projeto idealizado por Deus. A verdade aplicada, a criação da família é uma obra de Deus, mas a sua administração é de responsabilidade de seus membros. Deus criou, mas cada um de nós tem uma responsabilidade de administrar essa família. O texto de referência dessa primeira lição está em Gênesis 2, começando no versículo 18 até o versículo 24. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez um som pesado sobre Adão. E isso adormeceu, e que uma das suas costelas que cerrou a carne em seu lugar. A costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. E também temos as leituras diárias, aqui as leituras complementares de segunda a sábado, porque domingo é dia de escola dominical. Segunda-feira, Gênesis 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Terça-feira, Salmos 68, 6, Deus faz que o solitário vive em família. Quarta, Atos 16, 31, crê em Jesus, será salvo tu e tua família. Quinta, Efésios 2, 19, somos da família de Deus. Sexta, Efésios 3, 15, toda a família nos céus e na terra toma o nome. Sábado, Hebreus capítulo 3, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio. No esboço da lição aqui também temos 3 tópicos divididos também com 3 subtópicos. O projeto da família, a família precisa estar firmada em Deus, as promessas de Deus para a família. No primeiro tópico, projeto família, vai estar então falando 3 subtópicos. Quais são as finalidades desse projeto divino que é o projeto família? E quais são os investimentos que devem se fazer dentro desse projeto? Investimento nosso, o amor. Quais são as especificações do projeto? Isso aqui, para quem gosta, para quem já estudou gestão de projeto, como é o meu caso, isso é muito interessante, porque é exatamente um projeto, uma finalidade, um investimento e uma especificação. A família precisa estar firmada em Deus, é o segundo tópico, ali dividido em 3 subtópicos. O casamento é a base sólida e a oficial para a implantação da família. Fica a dica. A família deve cultivar a prática devocional. Muito interessante esse subtópico. Isso aqui faz com que seja solidificado na palavra de Deus quando existe essa prática devocional. Todo novo matrimônio precisa cortar o cordão umbilical. Aprendi muito isso há muito tempo. Deve se cortar no começo para que depois não haja necessidade de estar ali firmado ou necessitando da ajuda dos pais. Todo novo matrimônio precisa cortar o cordão umbilical. As promessas de Deus para a família, que é o tópico 3. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, é o primeiro subtópico. O segundo, os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. E o terceiro, viverás para ver os filhos de teus filhos. Aqui nós vemos, nesse último tópico, 3 subtópicos. Primeiro, falando sobre a esposa no lar. Depois, o 2, sobre os filhos no lar. E depois o 3, sobre os netos. Completo. É um projeto completo. Lição muito interessante, muito importante, que você, que é usuário dessa revista, que participa das igrejas que utilizam essa revista, tem que ir. Precisa ir para estudar um pouco mais da revista dominical, da escola dominical. De novo, é importante. Compre a revista da escola dominical, estude em casa e já vai preparado para que você possa não somente te ouvir, mas contribuir ali na tua congregação. Estaremos de volta brevemente com outras revistas de outras editoras, possivelmente no próximo capítulo. Assim espero e vejo você breve. Fique com Deus e até mais.